pergunta você vai conseguir escapar nessa coletiva pós-jogo, que o Corinthians não consegue propor o jogo quando joga na Arena? Não, já está sendo uma pergunta. Estou muito feliz com tudo. Deixei bem claro que a parte ofensiva requer entrosamento, requer um conhecimento maior dos jogadores, isso daí vai crescer. Se fala muito de Barcelona, mas falar de Messi, Neymar e Suárez, quanto tempo já estão juntos e quanto tempo vão ficar? Além da qualidade técnica, o jogador precisa se conhecer. Né? A gente já fez jogos aqui, o segundo tempo mesmo contra a Universidade do Chile, a gente propôs. Contra o Santos aqui no primeiro turno. Palmeiras, até a expulsão do Gabriel também, a gente jogou de igual para igual. Estou falando isso porque a gente também analisa quando termina o jogo, né? Então, sempre deixei claro que vai melhorar. Né? Tem tudo para melhorar e com trabalho, entrosamento e conhecimento, entre eles principalmente, vai melhorar. E até em cima disso, Fábio, se a gente pega os últimos jogos, o segundo tempo contra o Vitória, o jogo quase todo ele em Goiânia e o jogo de hoje, foi uma equipe que mostrou essa evolução. Né? A minha pergunta é, que nível de maturidade tática você vê nesse time? É um time finalmente pronto da maneira que você esperava? Ou você ainda vê uma margem muito grande de crescimento quanto à maturidade? É por isso que eu não estava preocupado com poucos gols ou algumas vezes com empate em relação à parte ofensiva. A gente fica muito preocupado quando a equipe não cria. Né? Então, detalhe de começar a fazer o gol, de ter tranquilidade, isso é com o tempo e está acontecendo. A questão da maturidade, estamos evoluindo, acho que dentro do tempo, e tem muito para acontecer ainda. Eu espero muito ainda. Sou uma equipe chegando mais, né? Finalizando muito mais no gol do adversário. E essa margem aí a gente tem muito para buscar ainda. Fábio, o Maicon saiu com um problema físico, né? Mas a melhora do time coincidiu com a entrada do Camacho. Eu queria que você falasse sobre isso. E também sobre a parte física, né? Porque no final do jogo prevaleceu muito a parte física do Corinthians em cima do Santos. Vai fazer exame na segunda-feira, né? Quando se fala de adutor, sempre há uma preocupação, mas pelo jeito ali mostrou uma certa experiência, não deixou abrir ou algo assim, estirar. Quando incomodou um pouquinho ele saiu, mas vai ter que passar por um exame. Né? A gente fez uma primeira parte aí do ano, 3, 4 meses aí com jogos seguidos, um em cima do outro, e a parte física correspondeu bem. Né? Então, ainda mais tendo uma semana aberta. Gostei do jogo ter sido hoje, a gente tem 3 dias para jogar contra o Vasco, depois 3 dias para pegar o São Paulo, que agora vai começar uma maratona aí, mas a equipe está respondendo muito bem fisicamente. Camacho, já falei isso algumas vezes, vou repetir, ganhou a posição no jogo contra o Audax, ia iniciar o jogo contra o Palmeiras, teve aquela fatalidade com o pai dele, com a família dele, ficou alguns dias fora, né? Entrou o Maicon, deu uma resposta maravilhosa, então o campo mostra, você não tem muitas vezes o que colocar a mão, mas está voltando, e se o Maicon não jogar, ele inicia o jogo na quarta-feira. Carilli, tudo bom? Boa noite. Bem, Flávio. Te pergunto sobre o Jô, né? Um cara que tem 6 clássicos em 2017, 6 gols marcados. Muita gente não botava muita fé nele, assim como não botava fé no seu time também no começo do ano. Quão satisfeito você está com o seu centroavante, com o seu camisa 7 e como analisar essa fase que ele está passando? Fase maravilhosa. É claro que para vocês e para o torcedor é muito importante. Claro que para mim também o teu atacante está fazendo gols. Mas nunca vou deixar de ressaltar o que esse cara é positivo no dia a dia. O que está ajudando, né, com os meninos. Já falei no jogo contra o Palmeiras que começou o Casim, foi o cara que mais falou no vestiário. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar trabalhando com ele com a cabeça assim, está nos ajudando bastante. Fábio, boa noite. Durante a primeira fase do Paulista, depois as fases finais, você meio que moldou um time titular do Corinthians que hoje é meio que incontestável dizer que é competente pelos resultados, pelo título estadual e por esse bom início no campeonato. Mas a partir de agora vem aí um período que você vai perder 3 titulares importantes para as seleções. Então eu queria te perguntar, você já sabe que o seu time de 1 a 11 titular ele é competente. Agora chegou a hora de provar um pouco do elenco também. O que você pode passar para o torcedor, para as vagas do Romero, do Rodriguinho e do Fagner? Você tem substitutos à altura? Dá para manter o nível? Dá para ser competente com 3 reservas? O que dá para passar para o torcedor? Eu tenho um grupo muito qualificado. Sempre deixei claro do início, muito satisfeito com o grupo que eu tenho na mão.
É claro que vai perder um pouquinho a questão do entrosamento, mas já está definido os 3 jogadores que vão entrar em campo, né? Já deixei isso, já estou trabalhando. Paulo Roberto entra na vaga do Fagner, né? É uma improvisação, vai se perder em alguns momentos, normal, mas já venho trabalhando ele desde que o Léo Príncipe machucou. Não conto com o Léo nesses 2 próximos jogos, então Paulo Roberto joga na lateral direita. Carilli. Marquinhos Gabriel pela direita, Cleison pela esquerda e Jadson por dentro. Esse é o time para quarta-feira. Carilli, boa noite. Falando sobre o jogo, qual foi a conversa para voltar na segunda etapa, né, taticamente? Porque no primeiro tempo tivemos um jogo muito igual, na segunda etapa o Corinthians foi superior. Pedi para acertar melhores, a gente começou a fazer um jogo muito longo, de passe longo, que eu não gosto. Primeiro eu gosto de fazer o curtinho, ficar com a bola em triangulação, né? Foi só isso que eu pedi, manter a concentração. É um jogo grande, é clássico, né? Não querer se abrir, tem qualidade do outro lado. Então, o que eu pedi mesmo no intervalo é isso, acertar o passe simples, o passe perto e evitar um pouquinho esse passe longo que não estava nos favorecendo. Fábio, por favor. O colega até lembrou que o Corinthians melhorou justamente com a entrada do Camacho. Você acha que esse crescimento ofensivo com a entrada do Camacho foi uma coincidência, foi uma circunstância do jogo, ou realmente teve influência a sua instituição? Então, eu não consigo saber se foi realmente a entrada do Camacho, porque não deu nem tempo do Maicon. Logo ele já deu sinal, tentamos segurar mais um pouquinho, então eu não sei se foi a mudança ou se com o Maicon a gente ia ter esse comportamento, né? Mas enfim, entrou muito bem, nos ajudou, e se o Maicon ficar fora nesses próximos jogos por problema aí, é ele que inicia. Um jogador que já fez um ótimo Paulista ano passado, fez ótimos jogos no Campeonato Brasileiro, também do ano passado, jogando como primeiro, que não é a posição dele, e está nos ajudando bastante. Fábio, por favor, eu queria, em cima de algumas semanas que a gente vem ouvindo ainda aquela história, que eu sei que certas coisas não entram no elenco do Corinthians, que é aquela coisa da quarta força. E a gente vê um time que é líder do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo cedo, campeão paulista, convencendo a torcida e a todos que duvidaram. Considerar o Corinthians ainda a quarta força do futebol paulista, chega a ser clubismo ou má vontade? Queria a sua opinião sobre isso, por favor. Cara, eu levei isso daí assim, com muita tranquilidade o tempo todo. Desde o dia 22 de dezembro, 22 de dezembro acabou minhas férias, quando foi anunciado. E ali eu comecei a pensar em tudo. Eu sabia de tudo que ia acontecer por já estar 8 anos dentro do Corinthians. Torcida, imprensa esperando um cara de peso. Esperando contratações badaladas por tudo que aconteceu em 2016, mas a partir do momento que eu fui oficializado, comecei a falar com o telefone com o Leandro, com o Valmir Cruz, que eu defini o quanto antes que iam trabalhar comigo e traçar um perfil, traçar uma ideia de trabalho, né? Claro que isso que a gente escuta, ainda mais quando vem para uma coletiva, houve muitas perguntas sobre isso, mas em nenhum momento eu trouxe para dentro isso. E mesmo que vocês colocassem a gente como a primeira força, quinta, décima, a nossa linha de trabalho ela vai seguir. Né? A gente tem uma linha de trabalho e ela vai seguir. Vou seguir no dia a dia com trabalhos, com treinamentos e principalmente nos jogos. Fábio, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Fábio, o Corinthians, campeão paulista, classificado na Sul-Americana e líder do campeonato, pelo menos momentaneamente, até o Cruzeiro jogar amanhã contra a Chapecoense. O campeonato está apenas na 4ª rodada, faltam 34. Esse elenco que você tem, a janela de transferência está aberta e o torcedor comum fica preocupado vendo o Luiz Araújo sendo vendido do São Paulo e muita gente de olho no Arana, entre outros jogadores. Dá para tocar até dezembro, Fábio? Ou chega mais alguém aí? Como é que está essa situação? Para o torcedor comum entender, né? Pode acontecer a chegada, sim, de alguns jogadores. Pode acontecer. Não tem nada definido, estamos de olho. Mas a diretoria do Corinthians está tentando, diferente do que eu ouvi do São Paulo, que tem o risco mesmo de perder, nós aqui só se for uma coisa muito grande para o clube. A diretoria vai trabalhar para manter esse grupo até o fim do ano. Eles vão trabalhar. Se vai conseguir, não sabemos, né? Mas vamos trabalhar para que esse grupo fique e é bem possível que chegue alguns jogadores sim. Fábio, 2 perguntas, por favor. O Corinthians chegou no seu jogo número 30 oficial no ano. Nenhum cartão vermelho e média de 2 amarelos por jogo só. Isso é um número que você acha relevante, te dá orgulho, ou você passa batido? O Tite sentia orgulho. Eu queria saber se você saber que 30 jogos depois, nenhum vermelho e 2 amarelos só por jogo, é um número relevante.
Não, trato isso com muito orgulho. Cobro muito dos jogadores para não tomar cartão bobo, não ficar reclamando com a arbitragem, não dar um chute na bola depois de uma falta, depois de um lateral. Então é um orgulho muito grande, eles estão entendendo, competir forte, competir leal, mas na bola, sem maldade, né? É muito orgulho sim, Vessone. Uma outra questão, até agora o Corinthians era visto até com desconfiança, muita gente até citava os 3 jogos com equipes um pouco de menos tradição, enfim. E agora uma vitória contra o Santos, um time grande, de títulos e etc., mais difícil. E aí a liderança do campeonato. Como que, para você, na sua cabeça, você teme que isso possa, de uma maneira ou de outra, mexer ou com seus jogadores, ou até com os adversários, de começarem a achar o Corinthians de uma maneira que eles não estavam achando, por exemplo? Falar sobre os adversários é difícil que pensa, né? Mas com o grupo que eu tenho na mão, vai ser com os pés no chão e com bastante trabalho e humildade até o fim. O Jô agora, vamos falar do Jô, terminou ele que falou. Professor, deixa eu falar primeiro. Ele terminou a reunião agora. Continua com os pés no chão. Até o fim do ano, não sei até quando esse grupo vai, com os pés no chão. Então é muito difícil a gente falar do que pensam os outros, mas a gente está passando já uma ideia que vai ser muito difícil jogar contra o Corinthians todos os jogos. Carille, boa noite. Depois do primeiro jogo da final contra a Ponte, lá em Campinas, você falou, né, que estava muito orgulhoso da defesa do seu time e que você buscava melhorar o desempenho ofensivo. O segundo tempo de hoje é um claro sinal dessa evolução? Sim, já fizemos alguns jogos na primeira parte do ano aí que a resposta foi legal, mas sabemos que precisava melhorar. Os últimos 3 jogos, os últimos 4 jogos, tirando o jogo da Chapecoense, vamos falar do jogo do Chile também, a gente criou para fazer mais lá no Chile, né? Evoluímos bastante e tem muito mais para evoluir nesse setor. Obrigado, gente. Obrigado, Carille. Segunda, 3h30, tá?